Quem olha alguém com síndrome de Ehlers-Danlos do subtipo hipermóvel com certeza se pergunta: será que essa pessoa tem isso mesmo? É que a SED ela não é algo visível. É claro que quem já tem aí um certo conhecimento sobre isso consegue reparar mais em alguns sinais físicos, como a hipermobilidade, por exemplo. Mas todos os outros sintomas que são realmente limitantes, que trazem muito prejuízo à vida de um sediano, não são visíveis e são extremamente difíceis de conviver. E eu acho que o sintoma que melhor representa isso é a dor crônica. É muito provável que pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos sintam dor musculoesquelética diariamente, que vai variar a intensidade conforme aí as demandas do dia a dia dessa pessoa, as atividades, os movimentos que ela faz. A dor na SED ela pode ser decorrente de uma grande instabilidade articular, porque nossas articulações elas são hipermóveis, são frouxas, são hiperextensíveis e com isso elas ficam muito instáveis, gerando dor, subluxação, que é quando ela quase desloca, e até luxação, que é quando existe o deslocamento aí total da articulação. No caso de alguém com SED, essas subluxações ou luxações, elas são resolvidas pela própria pessoa no momento que acontece. Algumas nem sentem uma dor tão aguda porque aquilo é tão recorrente, é algo tão natural, tão comum para ela, é muito fácil de acontecer. A gente também sente muita dor na musculatura, que acaba pagando um preço alto por conta dessas articulações frouxas. É exigido muito mais do músculo para manter essas articulações tudo no lugar. Acaba sendo necessário um trabalho muito maior do músculo, uma força maior para sustentar esse corpo. Por isso que você sempre vai ver um sediano todo torto. Senta torto, anda meio torto, se apoia torto, às vezes se senta ou está em pé parado, com o pé virado. É como se o nosso corpo ele não tivesse mesmo uma sustentação, uma rigidez para se manter em pé. Eu, quando me deito à noite, eu sinto um alívio absurdo, assim, é como se eu não precisasse mais me segurar, o colchão vai fazer isso por mim. Uma outra dor também muito frequente é a dor de cabeça. Isso pode ser também pela desautonomia e porque muitos de nós apresentam instabilidade cervical. É como se você não suportasse o peso da sua cabeça. Tem alguns momentos, por exemplo, que eu estou assistindo TV, que parece que a cabeça ela pesa tanto que você não tem mais posição e tem que jogar um pouco assim para o lado ou realmente ficar apoiando com a mão para aguentar esse peso. De tão exaustivo que é para essa musculatura. Um outro ponto que também é muito difícil de conviver é a fadiga. Uma outra coisa que não é visível, não é mensurável, as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é e é difícil para a gente mesmo conseguir explicar isso. A fadiga, ela é uma exaustão física muito forte. Não é simplesmente aquele cansaço no final do dia, sabe? Ou quando você chega cansado de uma viagem, de um dia cheio, de ficar na estrada por muitas horas. A fadiga ela é muito diferente e é muito mais complicada que esse cansaço. Você pode ter uma bela noite de sono e ainda assim acordar com uma sensação de peso, como se você tivesse assim com bolas de ferro amarrada nos seus pés e você tem que andar e fazer as coisas segurando aquele peso. A fadiga ela tem um impacto muito grande na nossa vida pessoal, profissional, social, porque ela te impede de fazer muitas coisas fisicamente. E o mais difícil é que a sua mente ela não acompanha isso. Você quer fazer as coisas, mas o seu físico não tem condições. Então é um conflito muito grande, absurdo, é muito ruim, é horrível de sentir isso. Sabe quando o controle da TV está com a pilha fraca e você passa muito mais trabalho para executar uma ação? Vai aumentar o volume, tem que apertar mais vezes o botão, ou o botão de mudo não está funcionando. Às vezes tem que dar uma agitada no controle, e aí você chega num certo ponto que nada mais que você faça vai resolver. E ele para de funcionar. É como se fosse um corpo com fadiga. Tem duas outras condições extremamente difíceis de conviver, que são secundárias à síndrome de Ehlers-Danlos, e a maioria dos sedianos apresenta, que é a desautonomia e a síndrome de ativação mastocitária, que é chamado de também aí, carinhosamente de SAM. Se você tiver interesse em entender um pouquinho mais sobre a desautonomia, eu vou deixar uma playlist aqui na descrição. Mas basicamente é a disfunção do sistema nervoso autônomo, que é o sistema que controla todas as funções involuntárias do seu corpo, ou seja, pressão, batimento, sudorese, temperatura, digestão, respiração. Tudo isso e muito mais outras funções são controladas por esse sistema, que faz o corpo funcionar, que você não pensa, mas está acontecendo, para manter a sua sobrevivência. No caso da desautonomia, isso está disfuncional, ou seja, isso não é controlado da forma que deveria e tudo vira uma grande bagunça.
E a SAN é como se fosse uma alergia, mas ela não é uma alergia, só que o quadro é muito semelhante, os sintomas lembram bastante. Pode dar sintomas respiratórios, digestórios, sistêmicos. É como se você tivesse alergia a muita coisa, a muitas substâncias, a cheiros, a alimentos, ao sol, à temperatura, ao calor, ao frio, ao suor. Essas duas condições geram uma infinidade de sintomas muito difíceis de manejar no dia a dia. E alguns deles podem ser bem incapacitantes. Tontura, enjoo, desmaio, dificuldade para respirar, pré-síncope, taquicardia, queda de pressão, sintomas gastrointestinais, sudorese ou a falta dela, dor de cabeça, entre vários outros que te limita bastante no dia a dia. Por conta disso, também você pode ter muitas restrições alimentares, a ponto de tornar a sua alimentação bastante monótona e muito difícil de comer fora de casa. Eu acho que por mais que a gente explique como tudo isso acontece, o que nos causa e tal, ainda assim é quase impossível para o outro entender a dimensão disso tudo. Fazer as pessoas entenderem o quanto isso impacta na nossa rotina, nas nossas atividades, nas nossas relações. Tudo que a gente tem que rever, mudar, readaptar. Todas as coisas que a gente tem que dizer não, querendo dizer sim. Os objetivos de vida que você tem que substituir. Eu desisti de muita coisa por causa da sede. E eu não tenho na cabeça aquele papo de mas você tem que aprender a lidar com a doença, você tem que superar isso, não pode deixar a doença te vencer. Acho isso uma grande balela. Eu acredito muito que não exista uma competição com a doença. Não acho que esse seja o caminho, como se ela ou eu. É uma questão de ser inteligente o suficiente para entender que em algumas coisas, assim, em alguns pontos, não vale a pena brigar. É mais sábio você entrar em um acordo com o seu corpo, com a sua saúde, você entender as suas limitações e trabalhar com aquilo que você tem. Ver o que é possível, o que é viável. Eu já apanhei muito com essa coisa de querer passar por cima, de querer ignorar a situação, e isso só me fez sofrer bem mais. Acho que não é a melhor saída, apesar de às vezes ainda me pegar insistindo no mesmo erro. E aí ter que me dar conta, mudar a direção. A sede, ela afeta as pessoas de um jeito muito individual, muito particular. O que faz bem ou mal para mim não necessariamente vai fazer para o outro que também tem síndrome de Ehlers-Danlos. Tem coisas que para mim, nesse momento, eu tenho noção de que não é viável, tipo um passeio mais longo, uma viagem. Para outra pessoa com o mesmo subtipo, pode ser algo totalmente possível, às vezes com a ajuda de alguns recursos. O fato é que cada um tem que se conhecer como a sede funciona no seu corpo, como ela se apresenta, e tentar encontrar formas de conviver com isso da melhor maneira possível. Sabendo, tendo consciência de que em alguns momentos, e são vários, toda essa racionalidade vai por água abaixo, e você vai chorar, vai se revoltar, vai esbravejar, vai se lamentar, mas aí tudo passa novamente e você se vê readaptando à vida. Tudo de novo, sempre. Agora me conta aqui nos comentários como é que você convive com a síndrome de Ehlers-Danlos, como é para você lidar com esse processo, se você tem alguma sugestão, pode ajudar outras pessoas também. Um beijo e fui!